Oi pessoal da TV Outrora, nossos amigos que nos assistem também pela internet, toda a produção do programa Dito e Feito e, é claro, Fábio Arcanjo. Estamos aqui mais uma quarta-feira para a gente conversar um pouco sobre comportamento humano. E o comportamento que eu quero falar hoje, no meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse pandemônio, é que agora nós nos aproximamos do Dia Mundial do Orgulho LGBT, né? Era o dia do orgulho gay e agora foi ampliado para o dia LGBT, LGBTQIA+, e aí por diante, ou seja, a sigla está aumentando. Mas aqui não adianta aumentar a sigla se não aumenta os nossos direitos, não aumenta a nossa participação, não aumenta o respeito que as pessoas têm pelos LGBTs. Mas pelo menos alguma coisa aumentou, é a sigla, né? Espero que os direitos e as oportunidades também aumentem um dia. E esse dia de orgulho, o dia do orgulho, aliás, ele é muito mal interpretado pelas pessoas. E a gente percebe isso pelas perguntas que as pessoas fazem pra gente. E é engraçado que há uns 2 anos atrás, aqui no nosso mesmo programa, eu já havia falado sobre isso, e mesmo assim as pessoas parecem que não aprendem, perguntam, se questionam, enfim. E o mais curioso é que essas dúvidas não são só dúvidas de pessoas heterossexuais em si. São dúvidas também de pessoas LGBTs, né? Que estranho, né? Mas vamos ver se com a gente respondendo dessa vez, o pessoal aprende um pouquinho, entende um pouquinho e a gente começa a ter um mundo um pouco mais tolerante, um pouco mais plural, um pouco mais inclusivo, um pouco mais interessante, que todas as pessoas sejam respeitadas, né? Então vamos lá. Primeira pergunta é: por que ter orgulho gay? Para que isto? Né? Então as pessoas perguntam, mas por que orgulho? Para que orgulho? Gente, orgulho, nesse sentido, dessa frase do orgulho LGBT, orgulho lésbico, orgulho trans, orgulho o que for, é orgulho no sentido de contrário de vergonha. Então as pessoas não precisam ter vergonha de serem LGBTs. As pessoas não têm que ter vergonha de serem quem elas são. Então orgulho é assim, tipo, tenha orgulho de quem você é. E não simplesmente seja orgulhoso, e enfim, isso, ser orgulhoso é outra coisa. Eu estou falando para a gente ter orgulho, a parada do orgulho. Orgulhe-se das suas conquistas, de ser a pessoa que você é. Não tenha vergonha, por mais que as pessoas falem contra, por mais que as pessoas critiquem, demonizem aí por diante, tenha orgulho de quem você é. Então esta que é a intenção da palavra orgulho aí na frase. E o pessoal fica deturpando, né? Ah, porque a pessoa tem que ter orgulho, fica esfregando na minha cara. Calma, não é isso. A gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos para a segunda pergunta aqui. Olha só. E o orgulho hétero? Hétero tem direitos também. Sim, querido, hétero tem direitos. Sabe quais direitos o hétero tem? Todos os direitos. E os que os gays, os LGBTs, as lésbicas, os trans, os bi, enfim, que todo mundo quer é ter os mesmos direitos. Não é nenhum direito a mais. É não ter direitos a menos. Então, quando a gente fala de orgulho hétero, legal, então bacana a parada do orgulho hétero. Mas você já viu um gay e teve vergonha de ser hétero? Pra você ter que ter vergonha de ser hétero? O que aconteceu na sua vida? Você teve vergonha de ser hétero? Que você ficou envergonhado de falar pra alguém, eu tenho uma namorada. O menino teve vergonha de contar que tinha namorada? Ele precisou de muita coragem pra contar pro pai que tinha uma namorada? Ou a namorada teve muita vergonha de contar que namorava com o menino? Né? Então, pra que o orgulho hétero? Orgulho de quê? De ser hétero? Bem, bacana, você já tem orgulho o tempo todo. Não precisa de ter uma parada para lembrar vocês de ter orgulho de quem vocês são. Eu acho muito baixa autoestima, né? Precisar de orgulho hétero, né? Principalmente no sentido de contrapor ao orgulho LGBT. Não faz sentido, né? Porque, como eu falei, o orgulho é no sentido de contrário de medo, contrário de vergonha. E quando que você teve medo de ser hétero? Quando que você teve medo de assumir um relacionamento hétero? Ou medo de ser quem você é por ser hétero? E mais, quando você teve vergonha disso? Que você falou, se as pessoas descobrirem que eu sou hétero, eu estou perdido, vou perder meu emprego. Quando aconteceu isso? Conta pra gente, se um dia já aconteceu e você perdeu um emprego porque era hétero, me conte, porque eu não conheço nenhum caso. Então vamos lá. Terceira pergunta. Para ser gay, tem que ficar fazendo escândalo? Olha só, LGBT só gosta de festas. Gente, quem fala que gay faz escândalo é porque nunca foi pra periferia num baile funk, né? Vai no baile funk, aí você vai descobrir o que é escândalo. Vai numa roda de samba, você vai ver as pessoas escandalosas. O carnaval é um escândalo também, e não temos só gays ali, né? Então eu acho que é bem complicado quando a pessoa atribui, por exemplo, a gay ou ao LGBT, né? Quando a pessoa fala gays, é a comunidade toda que acaba sendo englobada, né? Como escandaloso. Existem pessoas que são escandalosas, mas existem héteros que são extremamente escandalosos. Você vai na feira, é um monte de diferente gritando, fazendo escândalo. E aí, como é que fica?
Então o escândalo é muito relativo, né? Se a gente for ver, tem escândalo de hétero também. Legal? Agora o que acontece? Uma coisa importante de falar, que é a pergunta 4 aqui. As pessoas LGBTs só pensam em sexo. Por quê? Bom, primeiro deixa eu explicar. Se você não é LGBT e pensa em sexo, por exemplo, o dia todo, fica tranquilo, porque você é uma pessoa normal. Porque é normal pensar em sexo. É normal ver as coisas e pensar em sexo, não é um pecado, não é nenhum crime. O problema é ficar fazendo sexo o dia inteiro, né? Que aí já é muita falta do que fazer, né? Porque tem que trabalhar, lavar uma louça, né? Mas isso é pra hétero e pra gay. Agora, os gays não ficam pensando só em sexo. Muitos gays pensam em sobreviver, em trabalhar, em ter um futuro. É que, na verdade, a sociedade, ela retrata o LGBT só naquele momento que ele está exercendo a sua sexualidade. Ninguém tira foto de um LGBT para mostrar ele trabalhando. Ninguém tira a moto de um LGBT para mostrar ele procurando emprego ou ele estudando. Tira a foto dele rebolando num palco. Aí fica fácil de você dizer que ele só pensa em erotização e aí por diante. Né? Assim como os LGBTs também acabam sendo retratados sempre como homens bonitos, musculosos e tal, porque é isso que a sociedade enxerga. Os outros que estão trabalhando, cuidando da mãe, cuidando da família, ninguém está procurando saber o que está fazendo. Né? E o mais engraçado é o seguinte, se são os LGBTs só pensam em sexo, me explica, porque a gente tem tanta gente engravidando por aí. Engravidou por quê? Não pensa em sexo, hétero, né? O hétero não pensa em sexo, engravidou por quê? Por osmose, por brotar, né? Às vezes adolescente gestante, que é uma coisa muito preocupante, né? Esse sexo na adolescência o tempo todo, isso ninguém está preocupado de observar, estão preocupados realmente só com os LGBTs. Então vamos repensar um pouco isso. A nossa sociedade pensa muito em sexo, LGBT ou não. E isso talvez seja um mal ou não também. Só que atribuir só a um grupo é um preconceito, né? É uma forma de preconceito também. Vamos para a nossa quinta perguntinha, até porque o nosso tempo já está esgotando, né? Por que os LGBTs gostam tanto de ficar se mostrando na frente dos outros? Então, amores, nem o LGBT gosta de ficar se mostrando na frente dos outros. Mas para pensar. Vocês aí na cidade de Bragança Paulista. Se você sair na rua e você começar a contar no seu dia quantas pessoas heterossexuais você encontrou de mãos dadas, quantas você encontrou se abraçando, quantas você encontrou se beijando na boca e namorando na rua, quantas você vai contar? Acho que várias, né? Dá uma voltinha ali no lago, né? Tá bom? Vai ver um monte de gente. Mesmo agora com a questão do Covid, ainda tem gente que está fazendo isso lá, né? Sem máscara, enfim, né? A gente ouve, né? Só que, me diz depois, e quantos LGBTs você encontra? É a mesma quantidade? Só que tem um probleminha, né? Se você encontrar um, as pessoas apontam, olha ali. Agora a gente vê 10 héteros se abraçando, se beijando, a gente não comenta nada. Por quê? Porque a sociedade acha normal, né? Acha natural. Ah, porque tem vários. E a sociedade, infelizmente, ainda não acha normal ver 2 homens ou 2 mulheres, ou uma pessoa trans, né? E aí por diante, ou uma pessoa bissexual, ou outras formas de sexualidade, enfim, de orientação, de comportamento. E aí começam a reparar. Então é o que eu falo, aqui em São Paulo é assim, no metrô, a gente vê um monte de hétero de mão dada, se beijando, se agarrando, se pegando mesmo. Só que se encontrar 2 LGBTs se beijando, abraçados, todo mundo olha. Mesmo que não seja com maldade, olha. Olha assim, a gente repara, a gente prepara, a gente vê isso. Então eu saio às vezes no metrô, eu vou de ponta a ponta no metrô, e eu vejo um monte de hétero abraçados, não vejo um LGBT, mas se aparecer um, eu vejo as pessoas comentando, apontando, depois que sai, a hora que entra e por diante. Então, infelizmente, não é que você só vê os LGBTs esfregando na cara da sociedade que eles são LGBTs. Você vê eles exercendo a vida deles e você não repara que o heterossexual faz isso o tempo todo. Vamos parar para pensar numa novela. Aparece um personagem gay, todo mundo fica de olho nesse beijo gay. E os outros beijos que acontecem na novela? Para um beijo gay, quantos beijos héteros acontecem na novela? Né? E aí uma coisa que outro dia eu li que eu achei bem fofinha, só pra gente terminar e pensar, né? Uma pessoa, ela vai casar, ela faz um casamento LGBT, ela dá uma festa e tudo mais, aí fala, olha, tá vendo aquele casal se mostrando, né? Esfregando na nossa cara. Peraí, um casal heterossexual, ele vai casar, ele faz uma festa, leva convite, chama padrinho, filma, fotografa, posta no Facebook, posta chá de cozinha, depois posta chá de bebê, aí posta um monte... Peraí, quem tá se mostrando? Está mostrando muito mais uma relação hétero, como é que é, do que uma relação LGBT. Se um LGBT postar uma foto de uma criança que eles adotaram, já vai mostrar, olha, estão se mostrando. Agora, quantas fotos a gente vê de um monte de criança que nasceu e milhares de fotos e todo mundo curtindo, e aí ninguém comenta nada, né? Então, na verdade,
esse tipo de comentário, esse tipo de coisa que eu estou comentando, de perguntas que fazem, que eu estou respondendo, demonstra uma coisa: a nossa sociedade ainda é preconceituosa. Então ainda é importante a gente falar de orgulho LGBT. E é importante as pessoas romperem o medo, romperem a vergonha e terem orgulho, sim, de quem elas são. E serem pessoas honradas, honestas e íntegras. E vamos juntos por um mundo livre e justo. Venha você que é LGBT e você que não é LGBT, mas também é uma pessoa sem preconceito. Estamos juntos nesse mundo. Beijo no coração de vocês, até a próxima.